A paz de alma, irmãos, que a benevolência do nosso Abba, do nosso Pai, derrama sobre todos nós o entendimento, o pleno entendimento, para que a gente possa compreender e entender as Sagradas Escrituras. Irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, interessante, importantíssimo para todos nós que queremos saber a verdade que nos liberta, e nós buscamos sempre a verdade, porque é pela verdade que nós nos libertaremos. Então, irmãos, eu quero ler para vocês aqui uma passagem bastante interessante, importante, até porque eu, antes de começar a fazer os meus estudos, né, a partir do momento que eu comecei a buscar, de fato, você entendeu? O entendimento, a verdade, né, isso já faz aí uns 5 anos que eu venho fazendo esses estudos, eu na realidade, participava, né, também da denominação, de uma das denominações, são mais de 66 mil placas, né, de denominações, com CNPJ e tudo. Eu participava de uma, que é a matriz, né, matriz de todas elas. A primeira, fundada ali no Império de Constantino, né, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, a romana. Eu participava dela, irmãos. Até um dia em que eu me senti na necessidade de procurar algo a mais, né? E foi aí que eu saí, né, me desliguei, você entendeu? E fui estudar. Eu tenho aqui uma biblioteca, aqui em cima da minha mesa, várias escrituras sagradas eu tenho aqui, né? São várias que eu fui comprando, fui estudando, fui comprando, fui estudando. Hoje eu estou estudando aqui nessa daqui, eu vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a última que eu peguei, mas eu estou buscando mais uma outra, né? Que é as escrituras de Iau. Por que Iau? Porque hoje eu tenho a convicção, a certeza absoluta de que o nome do nosso Abba é Iau. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o Criador. E o pai deu o nome ao filho de Iau, Shá. O filho, Iau. Shá é salvação. O filho, nosso Salvador. Então o pai, quando foi o Yahshua, nosso Salvador, o Messias, quando veio para este mundo encarnado, ele nasce de Miriam. O pai pega o óvulo pronto, você entendeu? Coloca no útero de Miriam, de Maria, e Maria concebe, dá à luz um filho, encarna aí um filho, você entendeu? Que era um espírito que se esvaziou, que veio ao mundo. É o mesmo processo nosso. Nós éramos, para quem não entendeu ainda o processo nosso aqui neste mundo, nós éramos, você entendeu? Espíritos também. Nós morávamos juntamente na morada celestial com o nosso Pai, até quando ocorreu uma rebelião, e essa rebelião, você entendeu, foi conduzida por um dos rebeladores, que foi o anjo de luz, Lúcifer, você entendeu, o irmão de Iau. Iau foi o primeiro a ser gerado da essência do Pai, ele foi tirado do Pai, da essência, do caráter, você entendeu, do Pai, e todos os outros foram criados. Então, o primeiro a ser criado, depois do Messias Yahshua, foi o anjo de luz, Lúcifer, né? Então, ele passa a fazer parte da hierarquia celestial. E num determinado período, isso é nós temos que fazer um estudo bem aprofundado, eu já tenho lido bastante sobre Enoque e outros apócrifos que têm algumas informações de como isso foi conduzido. Esses livros foram tirados das Bíblias para a gente não ter conhecimento, até para a gente ficar sem entender o nosso processo aqui neste mundo, tá? Mas algumas vezes a gente entende, muitas vezes a gente sabe que um dia nós vamos voltar. Mas voltar para onde? Se a gente nem sabe de onde nós viemos. Vamos voltar. Quando a gente morrer, a gente vai voltar. Pera lá. Irmãos, então nós temos que entender. Por isso que eu saí das denominações. Porque dentro de denominação, você jamais vai conseguir, você entender, você vai conseguir, você entendeu?
a verdade que vai te libertar, porque somente a verdade. Por isso que o próprio Yahshua HaMashiach, quando veio para cá, ele falou, eu sou o caminho que vai voltar para casa. E eu sou a verdade, o verdadeiro, o bom pastor, aquele que veio trazer o perdão, justificou-nos como um advogado, pagou todas as nossas dívidas e estamos passando pelo processo do qual ele trouxe, juntamente com o Pai, que é da nossa redenção. Redimir, purificar, limpeza, você entendeu? Porque nós caímos também. Quando houve a rebelião, Lúcifer conseguiu derrubar com ele, cair com ele, ser expulso do reino celeste, 1/3 de todos os anjos. Acompanhou Lúcifer, tomou partido para o lado de Lúcifer, entrou na rebelião, pegou nas espadas, você entendeu? E aí o Pai ainda deu a oportunidade do arrependimento a ele, porém eles não aceitaram, então eles foram expulsos. Para onde? Para as trevas e para o abismo. E nós não tomamos partido. 1/3 dos outros anjos que ficaram lá com o Pai, esses tomaram partido com o Pai. E eles estão lá, na morada celestial. E nós, que estamos vindo para a Terra, passando por um processo de expurgo, de limpeza, de faxina, um teste para a gente definir que lado nós estamos, se vamos continuar com o inimigo, que é o príncipe dos ares, o possessor desse planeta Terra, ou se a gente entende, se arrepende, pede perdão por todos os nossos erros e tomamos um partido com o nosso Abba, com o nosso Pai Yahweh, você entendeu? E retornaremos novamente para casa. Assim, a história do filho pródigo, está bem claro. Moravam 2 filhos. Um se rebelou, pediu a herança e vazou, foi para outro mundo. E lá no outro mundo ele se misturou com os porcos, você entendeu? E quem é esses porcos? É porco que fuça, que come lavagem? Não. Porcos são esses imundos, esses inimigos, entendeu? Filhos de Satanás, sementes do maligno. Então se mistura com esses porcos, você entendeu? E ali ele se viu, você entendeu? Em dificuldade. E ele se arrependeu. E ele viu que na casa da morada do Pai tinha tudo. E ele tinha abriu mão do benefício que ele tinha com o Pai e saiu para o mundo, para as aventuras do mundo, para as ofertas que Satanás oferece aqui nesse mundo, porque esse mundo aqui jaz no maligno, você entendeu? Mamon, prazeres, sexo, dinheiro, putaria, orgias, tudo, né? Drogas, álcool, você entendeu? Tudo, homossexual, tudo é liberado aqui neste mundo, porque este mundo jaz no maligno. Então, irmãos, e quando eu estava na denominação, era difícil ter esse entendimento. Até porque, dentro das denominações, a gente vai tendo assim um entendimento de que isso tudo, né, é que a gente somente lê e não, como a gente não entende, não interpreta, não consegue interpretar, porque é espiritual. O negócio aqui é espiritual, irmãos. É espírito. Nós, espírito, porque nós somos um ser de 3 dimensões, carne, alma e espírito, para nós comunicarmos com o nosso Pai, com o nosso irmão mais velho, Yahshua, o Messias, é por espírito. E é por espírito que ele nos revela, o que está escrito aqui, as palavras que está escrito aqui nas Sagradas Escrituras. Porque se a gente não tivesse entendimento espiritual, nós não iremos jamais ter entendimento. A revelação que ele tem revelado, revelou para todos os profetas, revelou para os apóstolos. E ele disse, se a gente tiver um pouquinho de fé do tamanho do grão de mostarda, eles vão revelar para nós coisas maravilhosas, que a gente vai realmente, de fato, entender a verdade que liberta. Então é isso, irmãos. Então eu quero ler para vocês aqui algo bastante interessante, né, que está lá em Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, ele lá no título diz assim, a visão do bode e do carneiro.
Então, irmãos, olha que interessante que é essa passagem bastante maravilhosa para entendimento nosso. Quando eu estava dentro das denominações, ninguém me explicou, e ninguém explica em nenhuma denominação, são 66 mil denominações que existem hoje no mundo, são 66 mil placas de igrejas de pedra, com CNPJ e pais de igreja, e pastores denominados, que se autodenominam pastores, e dão título, homens dando títulos para homens. Então hoje nós conseguimos ter esse entendimento de que não é por ali, por essas igrejas de pedra, que a gente vai conseguir a nossa salvação, a gente retornar para casa, para a nossa morada celestial, a nossa morada, para a gente voltar para a nossa morada celestial, nós temos que ter o pleno conhecimento da verdade, porque é a verdade que vai nos libertar deste mundo, deste cativeiro, deste mundo que foi feito pelo nosso Pai, você entendeu? Para que a gente passasse por aqui por um teste de purificação, e passando por esse teste de purificação, a gente retornaria para a morada celestial de onde nós viemos. Então, em Daniel 8, irmãos, que é uma das coisas assim que eu acho muito importante a gente ter esse entendimento, porque ele fala da visão do bode e do carneiro. Então, Daniel teve algumas visões, o profeta Daniel, e uma das visões, várias visões que teve, uma delas foi essa. Mas essa aqui é dando continuidade para aquela visão que ele teve lá do sonho de Nabucodonosor, quando ele viu aquela estátua, e naquela estátua ele viu cabeça de ouro, troncos de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e os pés ali de ferro com barro. Você entendeu? Então a cabeça de ouro, Nabucodonosor, o império que já passou. Prata é o império do Medo-Persas, de Ciro, dos Medos e dos Persas, que já passou. E aí nós temos ali o terceiro, que é o quadril, que é o de bronze, que é o império de Alexandre o Grande, né? Que também já passou. Nós estamos falando da Grécia, né? Mas quando Alexandre o Grande morre, né, 4 dos generais que lutaram ali junto com Alexandre o Grande para que ele se tornasse o imperador no mundo inteiro, você entendeu? Os 4 generais que ficaram organizando ali, e no império que era de Alexandre o Grande foi Cassandro, general Cassandro, Ptolomeu, Antígono e Seleuco. Seleuco era o irmão de Antíoco Epifânio. Então, Antíoco Epifânio, ele foi criado também em Roma, tá? Então, ele era um romano, um latino. Então, tinha a Grécia e o latino, por isso que fala grego-latino. Então, assim que foi desmantelando o império desses 4 generais, porque Alexandre o Grande já tinha morrido, você entendeu? Seleuco, irmão de Antíoco Epifânio, vê o seu irmão crescendo e se tornando um imperador. Tá? E quando Antíoco Epifânio ele assume e vai crescendo para se tornar um império, aí nós vamos ver lá em Daniel 8, que é o quê? O livro de Daniel fala da visão do bode e do carneiro, quando, né, o bode mata os carneiros, que tinham os 2 chifres, e dos 2 chifres que caíram, nasce o chifre pequeno. É onde nasce o quê? Roma. Roma nasce no ano de 269, antes da Era Comum, antes da vinda do Messias, do nascimento de Alcha, o Messias. Então, irmãos, olha só que maravilhoso que é a gente ter esse entendimento. Tá? Por quê? Porque a gente tendo esse entendimento da verdade, nós vamos entender o processo dessa vida, irmão. E aí a gente se liberta. A gente se libertando, nós estamos com a oportunidade única, que passando aqui por esse planeta Terra, de retornar, de se arrepender, tomar um partido, você entendeu? Que é o partido de Yalcha, você entendeu? E largar esse mundo que jaz no maligno e voltar para casa, para a morada celestial. Porque a oferta que o maligno oferece aqui para este mundo, ela é o quê? É tentadora, dinheiro, prostituição, foi igual eu falei.
tudo que são frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é de Lúcifer. Ele que é o possessor, ele que tem a posse desse planeta Terra, que ele tomou ali na época de Adão e Eva. Entendeu? Quando ele solta um filho com Eva, que é Caim, ele tem um relacionamento com Eva e coloca a semente dele no mundo também. Então esse mundo aqui está cheio de filhos de Satanás também, atuando nesse mundo, nos governos, nas igrejas, você entendeu? Na política, em tudo, você entendeu? No mundo empresarial, você entendeu? Em tudo você vê gente maldosa, maligna, você entendeu? Que não tem piedade de ninguém, não tem compostura, não tem amor, você entendeu? Não tem caridade, uma ganância desgraçada, desenfreada nesse mundo, você entendeu? Esse mundo, a gente vendo que não tem mais retorno, não tem mais volta. A sequência é essa que nós vamos ver agora em Daniel 8, você entendeu? Porque tudo, desde o ano 269, que Daniel escreveu essa mensagem aqui, que ele recebeu como profeta, recebeu do Abba, do nosso Pai. Então, olha só, no versículo, capítulo 8, versículo 8, ele fala assim: e o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e, estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. Quem foi? Alexandre o Grande, né? Aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar, outros 4, também notáveis, nasceram para os 4 ventos dos céus, que é Cassandro, os generais, Ptolomeu, Antígono e Seleuco, que é o irmão de Antíoco Epifânio. No versículo 9, ainda de um deles saiu um chifre pequeno. De um deles quem? De Seleuco, irmão de Antíoco Epifânio. E esse Antíoco Epifânio é o chifre pequeno. Você entendeu? É Roma, que veio crescendo e se tornou um império romano, que até hoje comanda o mundo. Começou lá em 269 antes do nascimento do Messias, da Era Comum, está até hoje no poder. Você entendeu? Roma, você entendeu? Hoje nós estamos aí, quem domina o mundo inteiro é o papado romano, a Igreja Católica Apostólica Romana. Você entendeu? Nós estamos falando ali de Roma, né, da Basílica de Pedro ali, né, de todo aquele clero, de todo aquele povo que domina o mundo. Por isso que fala assim, cairá a Babilônia. Caiu a Babilônia. Então vamos dar continuidade aqui, irmão, só para vocês terem entendimento. E se engrandeceu até o exército dos céus. Então, esse pequeno chifre, ele cresceu e foi dominando, virando um império. Roma se tornou o maior império de todos os outros impérios, começando lá, você entendeu, de Nabucodonosor, dos Medo-Persa, dos gregos. Roma se torna o maior império que o mundo já viu. Por isso que até hoje ele ainda se prevalece. Né? Já vão fazer o quê? 2.300 anos. 2.300 anos que eles estão no poder. Tá? Então lá. E se engrandeceu até o exército dos céus. Cresceu de forma tal que quis, você entendeu, ser maior do que o Criador, maior do que o nosso Abba, o nosso Pai, Yahweh, né? Então, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército. Quando se fala assim, lançou por terra, derrubou. Foi derrubando todos aqueles outros que ele tinha como resistência. Foi derrubando tudo. Profetas, você entendeu? O povo israelense, você entendeu? Os israelitas, aquele povo escolhido de Yahweh, e foi derrubando tudo. Você entendeu? Foi derrubando. E ele pisoteou, e ele pisou essas estrelas, né? E no versículo 11 fala assim, e se engrandeceu até o príncipe dos exércitos
Até o quê? Ele queria ser maior do que o Pai, do que o Criador. Foi o que aconteceu com o próprio inimigo, o pai desse Antíoco Epifânio, não é? Quem? Lúcifer. Ele queria ser maior do que o pai. E o que está acontecendo aqui, nessa história que nós estamos vendo aqui, Antíoco Epifânio também queria ser maior do que o pai, do que o Criador. Tá certo? E ele levava o panteão grego e o panteão latino-romano, eles têm ali uma variedade de Deus, de deuses, de zeuses, de deuses, né? Então ele fala assim, no capítulo 12, ele fala assim, e o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo. Então, o que eles fizeram? Tomaram ali Israel e Alxalaém, Jerusalém, tomaram, e aí eles entraram no templo. Antíoco Epifânio entrou de cavalo no templo e ele mata, derruba ali do altar, você entendeu? O sacrifício contínuo, que era o Messias, né? Yahshua, representado ali pelo Cordeiro, né? Todas as vezes que a gente lê nas Escrituras Sagradas sobre o Cordeiro, quem é o Cordeiro? O Cordeiro é o nosso irmão mais velho, Yahshua, filho de Yahweh. Então, o sacrifício contínuo que tinha se colocado ali desde a criação do templo, lá de Davi e rei Salomão, esse sacrifício contínuo era o pai. Era ali que eles iam falar com o pai e com o filho. E aí, Antíoco Epifânio derruba esse sacrifício contínuo, tira o cordeiro, tira de cima do altar o cordeiro e coloca um porco e mata o porco em cima do altar, você entendeu? Juntamente com o holocausto contínuo, por causa da transgressão do povo israelita, lançou a verdade por terra, lançou a verdade. Então, se você quer saber sobre a verdade, irmão, você tem que entender. Por isso que fala assim, ele lançou a verdade por terra, escondeu a verdade, pegou o sacrifício contínuo, pegou o cordeiro, escondeu, jogou de todos nós. Então, ele que jogou a verdade, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado e prosperou. Fez o que era do agrado dele, prosperou. O que ele fez? Colocou no lugar do cordeiro, colocou o porco e fez com que todos adorassem o porco. Então, quando ele coloca em cima do altar do templo de Salomão o sacrifício ali, o porco, e ele fala assim, tem que adorar esse porco. Então, se você for ver, irmão, em latim, o que significa isto é um porco, você vai ver a tradução disso aí para o português é Iesus. E aí, quando ele tira o cordeiro, que é Yahshua, e coloca o porco, e ele colocou Iesus no lugar do cordeiro Yahshua. E aí a verdade, ele escondeu a verdade e colocou para que todos adorassem Iesus. Isto é um porco. Então, irmão, quando eu estava nas denominações, né, então, jamais a gente lia, não entendia, não tinha entendimento nenhum espiritual e revelação nenhuma. E esses pais de igreja, e esses que se auto-intitulam de mãos de homens, pastores das denominações, das evangélicas, né, das protestantes e de todas as outras, são 66 mil, não falam a verdade para a gente, até porque a verdade foi lançada por terra, você entendeu? Que é o cordeiro, o verdadeiro. E aí ele coloca quem em cima do altar ali para todos adorarem? O porco, o Deus porco de Roma. Você entendeu, irmãos? Então, quem que é esse Deus porco? Então, quando a gente vai
quando eu via, quando eu estava na denominação, alguns irmãos que hoje nós somos ialdins, filhos de Ial, né? Por isso que nós somos hoje ialdins. Então, irmãos, hoje nós temos o pleno entendimento de quando fala Iesus, que depois do ano de 1518, 20, inventaram-se a letra J e tirou-se o I e colocou Jesus. Este é o porco que o tal Antíoco Epifânio colocou para ser adorado. Então, este Jesus, irmãos, é o porco, o Deus porco de Roma, e ele coloca, Antíoco Epifânio, o porco no altar e coloca uma estátua de Zeus dentro do templo para ser adorado. E bem, ele disse a todos aqueles que não adorarem ao porco, que é o Jesus, e ao Zeus, morrerá. E aí houve toda essa perseguição que nós estamos vendo até hoje, irmão. Todas essas perseguições que se fizeram, você entendeu? Para esconder o nome do pai, Ial, e colocou Zeus, que é Deus, Ialcha, e colocou Jesus, que é Jesus. Então, para vocês entenderem, qual que é o verdadeiro hebraico, aquele que vai vir nos buscar, retornarmos para casa, para a morada celestial, vai ser esse, irmão, Ial, e o Messias Ialcha, o Salvador. Então, esse do panteão romano, latino aí, juntamente com os gregos, com a Grécia, você entendeu? De Seleuco e de Antíoco Epifânio, este aí é o porco que eles colocaram em sacrifício, que é o Dios porco romano. Então, irmãos, presta muita atenção. Você que quer ser salvo, resgatado aqui deste mundo, voltar para a morada celestial, você está elevando um nome que não tem nada a ver com o nome do verdadeiro, a verdade. Por isso que ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Não há outro. E Roma usou, você entendeu o que ele falou, mas no Jesus que eles criaram para ser adorado por eles, que é Jesus, o Jesus deles, não tem nada a ver com Yahshua, irmãos. Não tem nada a ver com Yahshua, irmãos. Abra seus olhos enquanto tem tempo. Abra seus olhos e olha o que ele falou. Presta muita atenção agora nesse detalhe que é muito importante para você, se você quer realmente voltar para a morada celestial. Ele fala aqui no capítulo 13. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e a transgressão assoladora? Até quando vai durar isso que Ptolomeu colocou aí e que hoje Roma tem, né? O clero romano, todos, você entendeu, lá do templo de São Pedro, né? O Vaticano, até quando vai durar isso aí? Porque isso tudo faz parte do conluio ali de Antíoco Epifânio. Roma entrou no poder no ano 269 antes da Era Comum, antes do nascimento, e está até hoje. Até quando eles vão ficar segurando isso? Até quando vai blasfemar o nome verdadeiro de Ial e de Yahshua? Porque eles chamam de Deus Ial, e na realidade Deus é um panteão grego e latino que é Zeus. E quando ele chama de Jesus, ele está falando isso, é um porco. E é isso, irmãos, a verdade. Se você não abrir teus olhos, você jamais vai retornar para a morada celestial. Então ele fala assim: até quando vai durar isto? Até quando? Até quando? Ele pede, você entendeu? Até quando vai durar isto? Você entendeu? Aí ele fala assim: ele me respondeu, o anjo enviado pelo Pai, até 2300 tardes. 2300 tardes e manhã
2.300 anos. Irmãos, a partir do momento que Antíoco Epifânio matou o porco em cima do altar, tirou dali o sacrifício contínuo, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, o Messias, jogou abaixo, escondeu a verdade e lançou ali o porco, isto é, um porco, e Zeus, até quando vai durar isso? Ele falou assim, até 2.300 tardes. 2.300 anos, irmãos. Está correndo de 269, você entendeu? E vai expirar agora. No calendário Icaraíta é do 2031 para 32. Na virada de 31 para 32. E no calendário gregoriano, 6.000 anos. Nos 6.000 anos, quando entrará o ano sabático, o milênio sabático. Então vai ter uma transição. Nós estamos na última semana de Daniel, irmãos. Daniel falou das 70 semanas, que começou ali também. Das 2.300 tardes e manhã que começou ali. Então vai durar, irmãos, você entendeu? 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. Então, meus irmãos, quando chegar agora no ano 2031, 32, e quando se fechar os 6.000 anos, o santuário, aquele porco será tirado, o Jesus será tirado e voltará, ó glória, e voltará esse aqui, Yahshua, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro voltará para que a gente adore Ele, e a gente peça perdão a Ele pela nossa ignorância, pela nossa teimosia, filho pródigo, por não querer saber a verdade que te liberta, fica comendo papinha nessas denominações, nessas igrejas de pedra. Nenhuma dessas igrejas de pedra vai te salvar, porque eles adoram este Jesus que Antíoco Epifânio colocou no altar, e eles tiraram dali o Cordeiro de Yahweh, jogaram fora, esconderam o Cordeiro de Yahweh, meu irmão, esconderam. Então, quando você vai ver lá em Jeremias, capítulo 11, versículo 19, Jeremias, olha aqui, ó, Jeremias 11, 19, vamos lá, 11, 19, Jeremias 11, 19, estou aqui já chegando, irmão, 13, 10, 11, 19, o que ele fala? 19, aqui, mas eu era como um manso cordeiro. Quem era como um manso cordeiro? Quem? Que se leva à matança. Eu era como um cordeiro que se levou à matança. Não sabia que era contra mim, que maquinavam. Ele não sabia, o Messias Yahshua, que era contra ele, que maquinavam, dizendo, destruamos a árvore, Yahweh, o Pai, com o seu fruto, Messias, o Filho, Yahshua, e cortemo-no da terra dos viventes, e o seu nome será apagado. Foi o que aconteceu ali, irmão, quando Antíoco Epifânio tirou o cordeiro do altar, jogou por terra, escondeu a verdade, implantou ali, você entendeu? Jesus, e uma estátua de Zeus. Então, o que Roma hoje adora, você entendeu? O que o papado de Roma adora é Zeus e o Deus porco, o Jesus que é o porco que eles adoram, você entendeu? Veja lá o que eles falam do Deus porco de Roma,
Tá certo, irmão? Então, ele não sabia que tramavam contra ele e mataram ele, pregaram ele no madeiro, você entendeu? Esconderam, cortaram a árvore que é o pai com o seu fruto que é a Yalcha. E cortemo-los da terra dos viventes, esconde eles da terra do vivente. Você entendeu? E o seu nome será apagado. E o seu nome será apagado. Até quando? Até quando? 2.300 tardes e manhã. Irmãos, estamos chegando no dia de ser revelado a verdade. Muitos irmãozinhos estão cegos e surdos. Por isso que ele fala sempre, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. Sai de onde que ele fala isso? Sai da Babilônia, irmão. Sai dessas denominações, sai dela. Isso tudo vai cair. Sabe aquela pedra da visão de Daniel, aquela pedra que dá no pé daquela estátua de Ruba, caiu a Babilônia, toda a Babilônia, Roma e todas as Atalias vão ser destruídas. Tal mãe, tal filha, Jezabel e Atalias, a matriz, a Igreja Católica Apostólica Romana, e as afiliadas, depois de Lutero, criou todas as demais outras afiliadas, faccionaram o corpo, dividiram, faccionaram, são facções, terríveis facções, amando do inimigo, cruel inimigo. Então, irmãos, cuidado, você que ainda idolatra Jesus e Deus, você que ainda idolatra santos, você que ainda idolatra essas igrejas de pedra, abra teus olhos enquanto é tempo, irmãos. Abra teus olhos enquanto é tempo, irmão. Enquanto é tempo. Eu rogo para vocês, todos os dias eu oro para vocês em nome de Yahweh e Yalcha, para que vocês tenham um encontro com o nosso Pai verdadeiro e com o nosso irmão, o nosso Salvador, o verdadeiro, aquele que foi derrubado por Roma, você entendeu? No ano 269 por Antíoco Epifânio, e foi colocado ali uma falsificação, um porco, para que quando a gente falasse no nome do nosso Salvador, imaginando que é o nosso Salvador, você está blasfemando ele, chamando ele de porco, e ele é o nosso Salvador, que nos ama, que está com as mãos abertas, os braços abertos, te esperando, irmão, que você abra teus olhos. E você já olhou bastante na Sagrada Escritura, e nesses finais do tempo, quando essa Babilônia cair, quando você sair desses apriscos, milhares e milhares e milhares e milhões, você entendeu? Porque só a Igreja Católica Apostólica Romana tem 1.300.000 fiéis, e todas as demais outras ali, você entendeu? Tem mais uma carrada, mais de 1 milhão de fiéis ali, você entendeu? Congregando o nome de o nome de Jesus e de Deus. Jesus e Deus. E quando ele estiver vindo, descendo das nuvens, você fala, em teu nome, eu fiz isso, em teu nome, ele vai dizer assim, não vos conheço, porque meu nome não é Jesus. Vai pedir para o Jesus de vocês, vai pedir para o Deus de vocês, porque o nome do meu pai é Yahweh, e o meu nome é Yalcha. É isso, irmãos. Fica para vocês aí, tá bom? Eu agradeço, oro para que o Pai ilumine a mente de vocês, mas que vocês sejam perseverantes, irmão. Estuda, irmão. Estuda. Não acredita, faz igual aquele povo beriano, fala assim, poxa, isso que o Hamilton está falando ali, será que tem sentido isso? Leia, irmão. Quantas vezes eu li quando eu estava na denominação, eu passei aqui na leitura em Daniel, não entendia nada, só lia, não entendia, não me era revelado. Hoje nos é revelado. Você entendeu? Nós somos pré-existentes, irmão. Nós estávamos na morada celestial. Quando houve a rebelião, nós não tomamos partido, irmão. Nós ficamos morno. E morno ele nos vomitou. Passamos por esse processo de purificação e limpeza, porque aqui nesse processo aqui, que nós estamos passando por esta terra, como andarilho, você entendeu? Como peregrino, como passageiros, nós estamos passando para nos purificar, para que a gente tome aqui um partido, ou fica na terra, com o inimigo,
ou a gente larga tudo isso aqui, meu irmão, pede perdão para o pai, filho pródigo, e volta para a morada, volta para casa, sai do meio dos porcos e volta para casa. Volta para casa, irmão. Volta para casa. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos levando de mensagem para vocês. É o que nós podemos fazer. Nós não vamos conseguir salvar ninguém. Eu estou fazendo o possível para ter o entendimento, para que o pai, no dia que ele vir o filho, nosso Salvador Yaush, meu nome esteja lá na lista daqueles que são escolhidos, pré-determinados a voltarem para casa. Assim seja, irmãos, que a benevolência do nosso Abba, do nosso pai Yau, do nosso filho, do nosso irmão mais velho, Yaush, o unigênito do Pai, tenha misericórdia de todos nós. Assim seja, irmãos, assim seja. Assim seja.